Oi, gente, tudo bem? Olha, a semana passada vocês ouviram um caso, leram nos noticiários sobre um caso de uma pastora que ela cometeu suicídio e isso sensibilizou muita gente, também trouxe à tona o lado cruel de muitas outras pessoas, o lado maldoso de outras e assim por diante. Mas a questão é que, conversando com outras pessoas, eu descobri, não, as pessoas simplesmente começaram a contar que a pastora, ela sofria de depressão e de fibromialgia. E aí eu fiquei muito curiosa a respeito da fibromialgia. E então eu convidei o doutor Alexandre Leite para que viesse aqui conversar com a gente. Ele que vocês já conhecem, é neurologista e está aqui para tirar as nossas dúvidas sobre esse tema. Vender, trocar, alugar, comprar. Classificados, rondoniaovivo.com. O melhor site para anunciar, gratuito e rápido com maior acesso. Vender, trocar, alugar, comprar. Classificados, rondoniaovivo.com. rondoniaovivo.com. Doutor Alexandre, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. Você vê que a minha voz ainda não está normal, estou me recuperando aos pouquinhos, então eu não posso ter aqueles meus arroubos aqui, né, na hora de me manifestar, porque a voz não acompanha ainda por enquanto. Mas certo. A gente consegue falar calminho, mas tudo bem. Tudo bem? Tudo tranquilo. Como é que está o senhor? Bem, muito bem. Doutor, quando a gente fala de fibromialgia, eu fiquei muito curiosa a respeito desse tema. Porque aí alguém disse assim para mim, olha, a depressão, ela desencadeia a fibromialgia. Aí outro disse, não, é a fibromialgia que desencadeia a depressão. Afinal de contas, o que é a fibromialgia para a gente começar e depois falar sobre a questão da depressão? Bem, a fibromialgia é um transtorno médico, um transtorno biológico. Não se sabe bem ao certo o que desencadeia a fibromialgia. Mas o certo é que as pessoas que sofrem desse transtorno chamado fibromialgia são aquelas pessoas que reclamam de dor no corpo inteiro. Então dói a cabeça, dói a barriga, dói o ombro, dói as pernas. E essas dores levam ao sofrimento psicológico da pessoa. Então é uma dor de fato, não é uma dor psicológica, não, né? O diagnóstico dor física mesmo. É, dor física mesmo. Agora, o diagnóstico da fibromialgia, é um diagnóstico extremamente difícil, é um diagnóstico que tem que ser investigado inúmeras outras causas que causam dor na pessoa, e afastado todas essas possibilidades de doenças que causam dor, aí você fecha o diagnóstico de fibromialgia. O diagnóstico é extremamente clínico, não existe nenhum exame, nenhum sinal típico, nada típico da fibromialgia. E sim, você tem que investigar as pessoas que têm dor recorrente, dor crônica por mais de 3 meses. Tem que ser feita a investigação de todo o sistema orgânico para afastar a possibilidade de outras doenças que causam dor crônica. Por exemplo, reumatismos, miosites, faceites, lúpus eritematoso, diabetes, consumo de álcool, consumo de drogas ilícitas, transtornos mentais. A depressão, ela é um transtorno mental que, pelo fato... Não, eu queria até que a gente fosse na sequência, queria até deixar esse assunto para daqui a pouquinho, e que a gente focasse um pouquinho agora na fibromialgia. Quando o senhor fala que sente dor, qual é a diferença destas dores para outras dores do que o senhor citou, por exemplo? A dor da fibromialgia, quando a pessoa vai ser investigada, o médico, só a única coisa que ele consegue achar é a dor referida. Ou seja, o paciente refere dor. Mas aí você vai fazer o exame físico do paciente, você não encontra nenhuma alteração física. Você pede todos os exames, aí o paciente fala, eu fui em 10, 15 médicos e todos os exames são normais. Ninguém me dá o diagnóstico, eu não tenho um diagnóstico, eu não sei o que eu tenho. Então esse paciente é um paciente com a forte possibilidade de existir fibromialgia. Porque para você chegar a esse diagnóstico, você, além do exame físico, que você não vai encontrar nenhuma alteração física,
Os exames complementares, exames de sangue, raio-x, tomografia, eletroneuromiografia, biópsia muscular, ultrassons, etc., todos são normais. Ou seja, Todos são para normais. quem, para uma pessoa incompreensível que convive com uma pessoa assim, ela pode estar com frescura. É muitas vezes tratado como frescura ou doença da mente, né? Ou seja, a pessoa está inventando aquela doença. Aí a investigação médica passa pelo neurologista, por quê? Porque tem pessoas que realmente inventam ou simulam aquela doença para ter ganhos secundários. Então tem até a síndrome de Rabuchin, né? Que é uma síndrome onde a pessoa simula dor para ter ganho secundário. Então, por isso que o paciente da fibromialgia, muitas vezes passa pela avaliação do psicólogo e do psiquiatra, para ver se não tem nenhum transtorno mental que esteja levando aquela simulação ou aquela referência de dor. Porque, infelizmente, até hoje, não existe nenhum aparelhinho que você coloque na pessoa para a pessoa dizer que ela tem dor ou não, e nem medir a dor. Né? E as dores que ela sente são que tipos de dor? A dor que a pessoa sente são dores... Ou em partes do corpo? São dores extra-articulares. Tanto é que ele é considerado como um reumatismo extra-articular. O que vai doer na pessoa de fibromialgia são as partes moles, ou seja, ligamentos, tendões, músculos e as fáscias. Não existe uma dor, um processo inflamatório ósseo nem articular. E sim uma dor de partes moles. Por isso que chama-se fibro, que são os tecidos fibrosos, tendões, ligamentos. E mio, que é músculo. E algia de dor. Então são dores musculares e tendinosas e ligamentares, sem processo de comprometimento das articulações. Por Agora, isso chama-se fibromialgia. A causa, até hoje, não se sabe a causa ou o porquê. é o que eu ia perguntar, que se não tem causa, se não tem diagnóstico preciso, como é que medica? Isso. Então, estudos modernos comprovam o quê? Que as pessoas que têm transtorno de dor da fibromialgia, existe um decréscimo de alguns neurotransmissores e existem acréscimo de outros neurotransmissores, que agiriam na área do cérebro, que é a área pós-central, que é o centro onde a gente tem a sensibilidade da dor. Então, acredita-se que pessoas que têm fibromialgia, exista uma percentual menor de células nucleares, ou seja, substância cinza, nessa parte do cérebro que é responsável pelo reconhecimento da dor. Ocorre também diminuição de um neurotransmissor chamado serotonina, que é o neurotransmissor que dá a sensação de bem-estar. Diminui? Diminui. E também o aumento da dopamina, que é um neurotransmissor que causa a estimulação das células neuronais. Então, acredita-se que essas pessoas elas têm um problema orgânico, que seja a hipersensibilidade da dor por uma disfunção cerebral. E as células dessa região têm uma estrutura dentro da célula que é o que produz a energia, que chama-se mitocôndria. Lá é que é queimado o oxigênio e feito o uso do queimado oxigênio e queimada a glicose para produzir energia para a célula funcionar. Então, acredita-se que essas pessoas têm transtorno dessa mitocôndria. Mas só que não tem como você fazer uma biópsia do cérebro das pessoas para comprovar isso. Então, o diagnóstico é puramente clínico, ou seja, afastando-se todas as outras possibilidades de causas de dor crônica. Bom, e como é que vai tratar no momento que a pessoa está com dor? A dor, a gente trata-se clinicamente ou medicamentosamente. Você vai tratar a dor com vários tipos de medicamentos, analgésicos anti-inflamatórios e, às vezes, dependendo do quadro da dor, você usa até os derivados do ópio, que são analgésicos potentes. Agora, para tentar melhorar a deficiência de um neurotransmissor e o aumento de outro neurotransmissor, aí você usa medicamentos que são os antidepressivos e os anticonvulsivantes. Então, você entra com esses medicamentos e eles vão tentar, com esses remédios, normalizar os neurotransmissores e, com isso, tentar normalizar o processo de dor. Com que frequência a pessoa sente dor? O portador de fibromialgia, ele sente dor o tempo todo. O tempo todo? O tempo todo. O tempo todo. Então, é uma vida muito sofrida. A qualidade de vida das pessoas que são acometidas de fibromialgia são terríveis. Porque a pessoa não anda, a pessoa não senta, a pessoa não consegue trabalhar, a pessoa não dorme direito. Uma das características da fibromialgia é que a pessoa tem transtorno de sono.
Lembra quando eu falei com mas você dói. do sono, Aham. das fases do sono? E quando Sim. você entra na fase não REM, que é a quarta Aham. fase, a pessoa não consegue entrar na fase não REM do sono. E aí ela não descansa. Por mais que ela durma, ela acorda cansada. Então é muito comum a reclamação de que a pessoa vive cansada, vive fadigada, vive sem ânimo. Por isso que muitas vezes é tratado como quadro de depressão. Agora sim a gente entra nessa questão. Então, a fibromialgia, ela pode desencadear a depressão, Sim, pelo estado já que tem psicológico a da pessoa. diminuição da dopamina, né? Que É, você da falou? serotonina. Da serotonina. Aumento da dopamina. Então, quer dizer, ela pode desencadear Sim. a depressão. Aí imagina uma pessoa que dói tudo, não consegue trabalhar, não consegue fazer as atividades que tem que fazer dioturnas, não dorme direito, acorda cansada. Por não dormir nada disso, aí começa a ter problema de memória, áreas de lacuna de memorização, distúrbio de atenção, distúrbio cognitivo de interpretação, e associado ainda a outros problemas pela própria inatividade, e ainda as pessoas falando que ela é uma doente mental, e que é uma depressão, que é uma frescura, que na realidade a pessoa tem a Julgando preguiça, o tempo julgando o todo. tempo todo. Então a pessoa, muitas vezes, por esse quadro, ele corre junto o quadro depressivo e o quadro de ansiedade. Por isso que também é tratado tanto com ansiolítico quanto com antidepressivo. Ou seja, além da doença, você ainda ter que conviver com a incompreensão e com o egoísmo daqueles que te cercam, talvez essa dor seja mais dolorida do que a da fibromialgia. É verdade. Por isso que a orientação, a partir do momento em que é fechado o diagnóstico clínico da fibromialgia, a gente usa o tratamento polidisciplinar. O que é isso? Fisioterapia para a pessoa se sentir ativa e fazer atividade física, tem que ser feito. Tratamento psicológico, tratamento psicoterápico, tratamento psiquiátrico, e a pessoa, o próprio portador da doença, ter o diagnóstico e ter a certeza de que ele tem aquilo e que aquilo não tem cura, e sim tem controle do transtorno. Agora, uma outra coisa para a gente fechar, doutor, esse assunto. A fibromialgia, ela se adquire com o tempo? A pessoa nasce com ela? Como é que funciona? Existem estudos que comprovam que existe uma tendência familiar. Ou seja, se você na sua família você tem pessoas que têm transtorno de fibromialgia, é mais fácil você ter também. Ou seja, é hereditária. Hereditário. Por quê? Acredita-se que na colonização das células na área sensitiva do cérebro, como existe um distúrbio, existe o distúrbio da mitocôndria, existe o distúrbio de controle da serotonina e da dopamina, acredita-se que seja de fundo genético também. Que adquiriram ao longo da vida um trauma pode desencadear. Um trauma, estresse contínuo, ansiedade, depressão. É muito comum as pessoas que começam com transtorno depressivo desenvolvem fibromialgia. Independente da genética, Independente né? da hereditariedade. Isso, independente da hereditariedade. Então, é um comprometimento que pode acometer uma percentual muito grande da população. Acredita-se que em torno de 4 a 8% das pessoas, de maneira geral, sofram de dores crônicas. E dentro dessas dores crônicas se enquadra a fibromialgia. Bom, e para aliviar, porque vai ter que conviver com isso, porque não tem cura, o senhor falou, e para aliviar vai ter que ficar frequentando. É o neurologista que a pessoa busca? Tanto pode ser, como é uma entidade multidisciplinar, ela pode ser tratada pelo reumatologista, pelo clínico médico, pelo neurologista, com o auxiliar complementar de psicólogo, psicopedagogo, psiquiatra, fisioterapeuta, massoterapeuta, entendeu? E também uma pessoa que vai ensinar ela a postura, a fazer exercício, a comportamento de atividades físicas. Que vai ajudar a aliviar. Vai ajudar a aliviar a dor. Que é fundamental a pessoa que tenha esse quadro de dor que faça atividade física. Porque quanto mais parado, pior é. Nossa senhora, eu estou aqui passada com esse assunto, sabia? Nunca imaginei que fibromialgia pudesse ser uma doença tão sofrida. Sofrida. Dolorosa. As pessoas sofrem demais, tanto pela incapacidade laborativa, né, e de subsistência, assim como o transtorno psicológico que a pessoa sente. Imagina você sentir dor de manhã, tarde e de noite, todos os dias da sua vida.
Agora também de tudo isso, doutor, tem uma grande lição que eu acho que todos nós devemos tirar, que é quando a gente se mete a falar da vida das pessoas e que a gente não sabe o que acontece na vida dessas pessoas. Eu estou falando aqui, estou tocando no assunto da pastora, sim, mas eu estou falando de maneira geral. Como diz o outro, coração é terra que ninguém pisa, né? E a alma de uma pessoa a gente nunca vai conhecer. Então, vocês veem como é que são as coisas, né? Criticaram tanto, falaram tanto e você não sabe a dor dessa pessoa. Então, antes de julgar, procure pelo menos um pouco saber. E antes de julgar, olhe para a sua própria vida, porque você também está sendo julgado por outras pessoas e com certeza não está gostando. Esse tema não foi por causa da pastora, mas foi inspirado nessa questão da doença que ela tinha, que eu fiquei sabendo. E daqui também quero mandar aqui o meu abraço a todos os familiares, aos filhos especialmente. Eu não a conhecia, mas essas coisas elas sempre me comovem. Eu acho que comove a todo mundo, né, Claro. doutor? É um ser humano que está sofrendo, né? Muito obrigada, viu? Nada, querido. Foi bom pro senhor? Ótimo. Como sempre. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau. A música não sai.